O capítulo começa com Mei Mei em uma loja de conveniência. Ela pergunta para uma senhora quanto custa uma barrinha, que parece ser ali de costela de porco, o que deixa a idosinha, ou dá para chamar assim de idosinha, né? Que de dó eu não tenho nada, o que deixa ela um pouco espantada. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 269 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui falar sobre a versão completa do capítulo 269 de Jujutsu Kaisen. Todos os detalhes, todas as falas você vai poder acompanhar aqui nesse vídeo, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu sei que tem bem coisas intrigantes, no mínimo peculiares para falar sobre esse capítulo, mas cara, garante aí o seu like, garante aí o seu compartilhar, ajuda também o canal a continuar crescendo cada vez mais, vocês nos ajudam pra caramba com hypar. E ao mesmo tempo, você pode ler a minha novel Que Haja Luz, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. O link está na descrição. É uma junção de várias histórias, né, envolvendo as mitologias, a mitologia grega, japonesa, egípcia. E lá em Que Haja Luz, se você gosta de uma história que destrincha, detalha muitas coisas, você vai poder acompanhar mais de 130 capítulos na faixa. A gente dá bem ali uma explicadinha ou uma explicadona dependendo do contexto, e você pode acompanhar uma nova escrita por mim, e você também pode ler através dos links na descrição. Voltamos para a continuação do final do capítulo passado, e a Maki está esculachando o Yuta, dizendo: "Ei, Yuta, seu desgraçado!" Ela o repreende, afirmando que apesar de ele ter recuperado seu corpo original, isso não significa que tudo está resolvido. Megumi, Nobara e Itadori chegam com Fushiguro saudando a Maki, que o cumprimenta de volta, perguntando como ele estava. Ao lado de Maki estão Panda e Inumaki, que acompanham a conversa. Megumi, confuso, questiona se os eventos recentes são resultados do vazio ilimitado. Itadori, por sua vez, fica com receio, se perguntando se aquilo seria suficiente, se o que eles fizeram para separar o Yuta do corpo do Gojo foi algo suficiente. O Itadori faz essa pergunta porque o processo de troca de corpos já estava acontecendo no final do capítulo passado, quando eles foram acordar o Fushiguro, para esse processo que a gente não viu o que aconteceu. O corpo do Gojo simplesmente desapareceu e evaporou, e o Gege tá rindo da nossa cara. Esse gato caolho maldito está rindo da nossa cara. Megumi, sentindo-se culpado, diz que gostaria de pedir desculpas a todos de forma adequada. Contudo, Maki o tranquiliza, dizendo que ele não tem nada para se desculpar. Fushiguro então insiste em pedir desculpas, enquanto Yuji também tenta falar, mas o Kusakabe os interrompe. Ele afirma que o verdadeiro erro foi do Gojo, por não ter matado o Itadori, e acrescenta que Yuji é na verdade uma vítima do mundo Jujutsu. Kusakabe revela que era totalmente a favor da execução de Itadori, e que se não fosse ali pelo Yaga, não estaria ao lado deles nesse combate. Apesar disso, Kusakabe não considera que estava errado em sua opinião, nem que o desfecho foi o mais justo. Ele ressalta que cada pessoa tem sua própria vontade que molda o presente, e aconselha Fushiguro e Yuji e Nobara a não carregarem essa culpa. Kusakabe os incentiva a relaxar, agir como jovens e parar de ser tão sérios, pois estão deixando os mais velhos desconfortáveis. E eu acho que aqui é uma mensagem clara do Gege sobre finais leves. Mesmo que a história toda tenha sido pesada na maior parte do tempo, mesmo que tenha ali muitas mortes, muito sangue, muita porradaria, tudo generalizado, finais também podem ser mais leves. E eu acho que essa é a mensagem que Gege Akutami está querendo passar na sua história. Eu acho que você acaba meio que enganando os seus leitores, mas é a opinião ali do autor, pelo menos na minha percepção, sobre o que ele quer passar ali com essa visão do Kusakabe. O Itadori então pergunta ao Yuta como o corpo do Okutsu foi restaurado, e o Yuta explica que foi graças a Rika.
Quando o corpo do Gojo não conseguiu manter a Arika, o Yuta pensou que havia perdido o controle sobre ela. Mas foi a Arika que preservou seu corpo original e o restaurou usando o feitiço de reversão após a intervenção da Shoko. Se a minha tradução estiver certa, a Arika conseguiu ficar ainda mais apelona. Agora deu para entender essa evolução da maldição, e ela, como um Shikigami, também pode usar a energia reversa. Caraca, isso aqui é apelão. Isso aqui é apelão pra caramba, e foi exatamente o que a Arika acabou fazendo. Usou a energia reversa para restaurar o corpo do Yuta enquanto ele estava fora, e assim que ele perdeu o corpo do Gojo, não conseguiu mais controlar o corpo do Gojo, a Arika, conectado ao Yuta, trouxe ele de volta, meio que numa gambiarra e dessa situação. O Yuta acredita que havia morrido quando a técnica amaldiçoada do Kenjaku se esgotou no domínio, mas Mei revela que isso foi um erro de cálculo, pois houve relatos de que o Kenjaku ainda conseguia agir mesmo após a destruição de seu domínio. Kusakabe sugere que Kenjaku conseguiu operar várias técnicas amaldiçoadas separadamente, talvez aplicando uma técnica avançada de barreira, e observa que a experiência milenar do Kenjaku o coloca em um nível muito superior ao de novatos. Yuta prossegue dizendo que após o seu estado ser recuperado, ele estava em morte aparente, mas conseguiu se recompor com a ajuda de Rika, que é sua técnica amaldiçoada externa. A gente pode observar no guia oficial que é colocado lá que a técnica amaldiçoada do Yuta também é a Rika. E finalmente chegou ao presente pedindo ali desculpas por causar tanta preocupação a todos. Ele se prostra para agradecer a Itadori, Nobara e Megumi, que retribuem também o gesto. Mas Maki intervém dizendo que o problema é que, se o Yuta tivesse agido corretamente, a vitória teria sido mais fácil, o que deixa o nervoso, temendo que ela continue a falar ainda mais sem parar na sua orelha. Maki reflete sobre a estratégia de ataque surpresa a Kenjaku, afirmando que ela é quem deveria ter sido responsável por atacá-lo. Ela também menciona a estratégia da espada do carrasco do Higuruma e acredita que, se tivesse sido combinada com a técnica de comunicação remota da fala amaldiçoada do Inumaki, a vitória teria sido garantida. Maki lamenta que o gravador de voz deveria ter sido deixado com o Higuruma, mas o narrador explica que não é possível ativar múltiplos feitiços simultaneamente e que o gravador de voz só poderia ser usado uma vez enquanto a técnica estivesse em ação. Então não dá para utilizar o gravador de voz com uma fala amaldiçoada e ao mesmo tempo o Inumaki soltar alguma palavra amaldiçoada, alguma fala amaldiçoada mediante ali a situação. Ou é uma coisa ou é outra. E se o gravador tá ali ativado, isso mostra para nós que o Inumaki não conseguiria utilizar esse poder ou seu poder durante todo esse tempo. Todou, já recuperado e presente na reunião, discorda de Maki, dizendo que ela não poderia ser um alvo para a sua técnica amaldiçoada, o Bugyugi. Lembrando que o Todou salvou a Maki porque a Miwa estava junto dela em Shinjuku. Ele questiona se até mesmo o Okutsu teria conseguido realizar um ataque surpresa sem a sua assistência. Além disso, Todou ressalta que, para conter a revolta da técnica de manipulação de maldições, o poder combinado do Okutsu e da Rika seria essencial, que somente a Maki não conseguiria dar conta das maldições. Então, o Panda comenta que a técnica amaldiçoada de Inumaki lhe afetou quando foi usada contra o Sukuna, resultando em seu enfraquecimento. Ele sugere que, se o Inumaki tivesse usado sua técnica enquanto o Sukuna estava em plena forma, ele poderia ter morrido devido ao impacto do uso do poder amaldiçoado. Inumaki responde com o clássico salmão, dando razão à fala do Panda. E aqui o Panda tem um excelente ponto. A técnica do Inumaki não pode funcionar com ele se tiver gravado, se estiver sendo gravada ali em um gravador, por exemplo, ou se tiver em outro, num telefone, num fone de ouvido, ou seja lá onde for, ele não vai poder utilizar a técnica ao mesmo tempo. Então o dano que o Inumaki tomou foi no momento em que o Yuta usou o gravador, e não no momento em que ele gravou. E faz todo sentido pensar dessa forma, já que a fala amaldiçoada dá um ricochete em seu portador, de acordo com o poder amaldiçoado do seu adversário em relação ao seu. Então, olha, o Sukuna já tava
O Sukuna já tava o pó da rabiola e mesmo assim o Inumaki quase foi de Gojo. Ele usou a fala amaldiçoada ali contra o Sukuna, com o Sukuna todo arrebentado e mesmo assim ele quase foi de Gojo. Se o gravador tivesse sido usado logo após a luta contra o Kashimo, o Inumaki teria se implodido, né? Ele teria ali, sei lá, morrido, teria tomado um infarto instantaneamente. Então, meus amigos, o grande Higuruma se revela estando no local também vivinho da Silva. É mais um! Mais um que entra pra lista dos vivinhos. Ele afirma que o Sukuna estava brincando apenas com ele e que poderia ter o matado a qualquer momento. O Higuruma diz que se o Okutsu não tivesse chegado, teria sido morto instantaneamente. O Higuruma observa que a técnica amaldiçoada de Inumaki é fácil de neutralizar e analisa que foi a melhor escolha tê-la usado dentro da barreira do Yuta, onde não havia inimigos externos. Ele explica que dentro do seu domínio não é possível causar danos a ninguém, por isso seria algo meio inútil. O Sakabe fica surpreso pelo fato de alguém com apenas 2 meses de experiência como feiticeiro Jujutsu ter conseguido sobreviver até aquele ponto. Higuruma responde que o correto seria dizer que ele só acabou sobrevivendo, que por acaso ele deu sorte em sobreviver, o que faz o Yuji ficar pensativo pelas falas ali do feiticeiro advogado. Só que agora fica a questão, por que o Gege manteve o Higuruma vivo neste final? Qual que é a intenção ali do Higuruma permanecer vivo? Eu não entendi direito, eu não entendi o que o Gege quis fazer em deixar, né? Qual que foi a intenção do Gege em deixar o Higuruma vivo nessa reta final. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia sobre por que o Gege, ele simplesmente não levou ali o Higuruma, né? Por que ele simplesmente deixou o Higuruma vivo depois de toda essa batalha, depois de toda essa construção da sua despedida com o Itadori. Maki diz que apesar de tudo, os estrangeiros, Miguel e Larue, foram de grande ajuda. Ela comenta que se eles estivessem presentes desde o início, a história teria sido bem diferente. Os outros concordam com a Maki, demonstrando que estão extremamente irritados com Yuta. Yuta tenta se defender, dizendo que os estrangeiros disseram que não viriam, e que ele havia respondido que talvez, lembrando a todos disso. Maki contesta, afirmando que eles vieram mesmo assim, e Itadori tenta acalmar a situação. Yuji comenta que graças à arma amaldiçoada de Yuta, que eram as luvas que o Itadori estava usando, eles conseguiram esconder o plano, confirmando finalmente que não se tratava da manipulação de sangue. Esconderam o plano ali do Sukuna e que a gente percebeu que não se tratava da manipulação de sangue nos braços do Itadori. Então, a manipulação de sangue só serviu para o Itadori para encurtar o seu aprendizado e também facilitar o seu uso com a energia reversa, né? Já que ele pulou o processo da geração de sangue, como o Itadori tem ali essa construção como os irmãos do Chozo e também como o Chozo, ele também tem esse aspecto de conseguir gerar sangue através da sua energia amaldiçoada comum, né? A energia amaldiçoada comum. Então, a manipulação de sangue só serviu para encurtar o aprendizado da energia reversa para o Itadori. Maki argumenta que qualquer luva de trabalho serviria para executar esse plano e que bastava ter ido até a Homaki, que é uma loja ali de construção do Japão. O Itadori ressalta que foi Yuta quem impediu o segundo domínio do Sukuna, mas a Maki menciona que de alguma forma naquela hora a situação poderia ser favorável. Então vemos que eles estavam vendo a batalha do Sukuna contra o Gojo dentro da Grika espaçonave. Essa era uma coisa que eu não estava esperando. Era a Rika espaçonave. Eu acho que o Gege tá vendo Star Wars demais. Ela literalmente virou uma nave espacial e estava protegendo a todos. Isso explica porque os feiticeiros estavam caindo do céu no confronto contra o Sukuna. O Hakari destaca que graças a essa intervenção após o Gojo, eles conseguiram contra-atacar o Sukuna a tempo e afastá-lo, reconhecendo que isso foi possível devido aos poderes do Yuta. Tudou reconhece também que sua responsabilidade é grande, explicando que também estava colaborando com a Mei Mei para preparar-se para o domínio, para contra o domínio do Sukuna.
Sukuna, mas lamenta por não ter conseguido capturar o Itadori e também o Chozo. Kirara questiona se o problema está no alcance da técnica, mas Todou diz que não. Ele esclarece que o problema é a energia amaldiçoada do Sukuna. Ele afirma que no centro do domínio, a energia amaldiçoada do Sukuna era tão intensa que ele perdeu a oportunidade de capturar as energias amaldiçoadas de Itadori e do Chozo. Ino menciona que também estava no centro, mas que foi rapidamente resgatado pelo Will, o que faz com que ele sinta que tem uma parte de culpa também. Ele afirma que Chozo é quem deveria ter sido salvo. O Itadori intervém, dizendo que se isso tivesse acontecido, ele estaria morto e que não é culpa de ninguém. Foi uma escolha do Chozo de lhe salvar. Maki concorda que não quer colocar a culpa em Yuta, lembrando que já tomou a técnica do Kokuzen 2 vezes, fazendo a energia amaldiçoada do Sukuna se recuperar. No entanto, ela expressa que ainda está irritada com Yuta, mas essa irritação não é apenas ali por preocupação, ela não está só preocupada. Enquanto isso, Panda e Inumaki brigam sobre a atração mútua entre Maki e Yuta. É claro que a Maki tem ali uma quedinha pelo nosso Yuta, só que o Yuta não tá nem ligado. Ele não tá nem ligado, nem entendendo ali porque a Maki tá tão brava com ele. Miwa diz que ficou muito ansiosa durante a situação, especialmente sendo alguém que estava de plantão como precaução contra o domínio do Sukuna para ajudar a Maki. Ela menciona que estava pensando no que fazer se a técnica amaldiçoada do Todou lhe salvasse sozinha. Kusakabe a interrompe, lembrando que ela havia dito que não participaria da batalha, ao que Miwa responde que não foi bem isso que ela disse, afirmando que Kusakabe apenas faz barulho. Momo expressa que se sente um pouco mal por não ter tido a oportunidade de participar, mas a Mei contradiz ela, dizendo que sua participação foi bastante confortável, que ela não teve que fazer nada. Então tava tudo bem. Hakari comenta que também pretendia lutar contra o Sukuna depois de lidar com o Uraume, afirmando que o Uraume era forte. Nobara, por sua vez, menciona que estava dormindo até o último minuto, então não pode opinar nada sobre a situação. Ryui então comenta que todos têm ali suas reflexões, os seus próprios pontos, e afirma que ninguém deve ter objeções de que ele é o MVP. Isso aqui nós não temos dúvidas. Ryui é realmente o MVP de Shinjuku e nós não temos nem o que discutir, nem questionar. Tem um vídeo bem legal falando sobre as ações do Ryui aqui nessa saga e vale muito a pena vocês acompanharem. Kirara o confronta, lembrando que ele ficou ali nervoso durante a missão e acabou deixando ela para trás. Ryui responde brincando que Kirara é pesada e dessa forma a Kirara começa uma briga com o personagem, mas o Hakari lhe impede. Kusakabe então se junta à conversa falando com Ryui e observando que em troca ele fez com que sua irmã tivesse um trabalho mais fácil. Ryui defende sua irmã dizendo que ela trabalhou duro com o novo estilo das sombras. Kusakabe provoca o garoto insinuando que isso também é uma forma de aproveitar o melhor da situação. E dessa forma Mei se senta em um banquinho completamente realizada, feliz, gargalhando realmente. Ela afirma que não nega o que disse anteriormente e menciona que sua vida não pode ser trocada por dinheiro, enfatizando que coisas que não podem ser convertidas em dinheiro não têm valor. O Hakari pergunta se ela está se referindo ao novo estilo das sombras e questiona se ela está falando sobre o pacto secreto do domínio 5. O Kusakabe confirma a pergunta do Hakari e explica que o pacto transmitido na linhagem do domínio simples foi originalmente criado por Ashiya Sadatsuna com o propósito de prevenir o vazamento da técnica para outros feiticeiros. Mei então comenta que com o passar das gerações, o domínio simples se tornou de certa forma um segredo comercial. Ou seja, as pessoas começaram a fazer meio que câmbio utilizando ali o domínio simples, enquanto o novo estilo das sombras perdeu sua utilidade pública. Ela resume a situação dizendo que os mestres estão restringindo os discípulos e impondo pactos impossíveis. Mei também observa que o novo estilo das sombras serve como refúgio para feiticeiros Jujutsu que não possuem técnicas amaldiçoadas. Todou aprendeu a técnica com Tsukumo utilizando o método Mekamaru. Nós observamos então um painel bem peculiar
onde vemos um relógio marcando 2h21. Enquanto Mei-Mei continua a sua explicação. Alguém pergunta por que é impossível ensinar a técnica do novo estilo das sombras para pessoas que não são discípulos da doutrina. Mei-Mei responde que isso é apenas uma parte do problema e que não podem recusar um pedido de assistência do chefe do clã, resultando ali em várias complicações. Ela destaca que o aspecto mais problemático é a expectativa de vida. Mei-Mei menciona que isso é mais semelhante a uma maldição do que um pacto Jujutsu, ou técnica amaldiçoada, alegando que o chefe do novo estilo das sombras está sugando a vida dos seus discípulos. Nobara expressa surpresa ao ouvir sobre a expectativa de vida, enquanto Megumi pergunta se essa informação é mesmo verdadeira. Mei-Mei esclarece que ninguém sabe quem é o chefe do novo estilo das sombras, e portanto o contrato de expectativa de vida realmente existe, mas os detalhes de como ele é cumprido permanecem desconhecidos. Ela observa que existem discípulos idosos que vivem muito tempo, por isso essa drenagem não é algo muito forte. Mei-Mei explica que se o chefe morrer, um dos discípulos se tornará um novo chefe, mas a menos que a pessoa se revele, não dá para saber quem será o líder. Kusakabe afirma que qualquer pacto do novo estilo da sombra só pode ser desfeito pelo chefe, e que até onde sabe, ninguém entre os altos discípulos tem informações sobre quem é o chefe. Mei-Mei pergunta se isso ainda é uma verdade. Então, o Kusakabe coça a cabeça e se revela como o líder atual e chefe do novo estilo das sombras, o que surpreende a Miwa pra caramba. Com essa revelação, o Kusakabe diz que os pactos do domínio simples e a maldição da expectativa de vida não são mais um problema, olha só. Riui sugere que pelo menos ele deve se permitir algum prazer em estar neste estilo de papel. E dessa forma, Mei-Mei expressa a sua satisfação em saber que eventualmente Riui se tornará o novo chefe e receberá muitas taxas de mensalidade dos discípulos, o que deixa Miwa ainda mais chocada. O garoto vibra chamando a sua irmã de avarenta, enquanto Mei-Mei lhe responde dizendo que Jujutsu vai entrar para ela dos planos de assinatura. Isso aqui foi muito bom, cara. Isso tudo deixa o Itadori um pouco espantado com a sagacidade da Mei-Mei. Voltamos à cena do começo do capítulo com Mei-Mei e a velha. A velha questiona a pergunta da Mei-Mei e a feiticeira lhe responde que está perguntando o preço da vida dela. A velha fica surpresa e questiona por que ela está ali, afirmando que é a chefe. Mei-Mei responde que apenas perguntou a quem sabia sobre a situação. A velha fica alarmada e diz que ninguém deveria saber essa informação. Mei-Mei então menciona que o objetivo da velha era aumentar os discípulos e se tornar uma força ao lado das 3 grandes famílias, insinuando que a velha tinha a intenção de dominar todo o mundo Jujutsu. A velha reage chamando assim por Tengen. E a gente se pergunta, será que Tengen entregou o jogo da velha? Ah, piadinha. Essa nem eu vi chegando. Mas será que Tengen acabou entregando ali o jogo da velha? Eu fico pensando na possibilidade, porque Tengen pode ter falado ali pra Tsukumo, porque Tengen sabia o que acontecia ao redor do Japão. Então talvez ela informou ali pra Tsukumo e depois a Tsukumo revelou para os demais o que estava acontecendo. A questão era que a velha por si só acabou transformando o domínio simples, que foi criado para proteger as pessoas, em uma espécie de negócio. Literalmente ela estava colocando pactos e pesos cada vez mais pesados ali para as pessoas que vinham atrás de proteção contra domínios de maldições e coisa do tipo, e ficavam presos eternamente a essa velha e a forma como deviam sempre favores e viviam ali um inferno na vida dessa galera. E assim a Mei-Mei foi lá pra dar realmente uma resolução para este assunto. A Mei-Mei confronta a velha afirmando que a idosa precisou de muitos anos para alcançar suas ambições e que estava disposta a sugar a vida dos discípulos para realizar assim a sua visão. Ela reconhece que é uma grande
ambição que não pode ser comprada com dinheiro. Mei então menciona que se a família Zenin for destruída e as famílias Kamo e Gojo se unirem por causa dessa decisão, isso terá grandes consequências. Mas então ela afirma que existem coisas mais importantes do que o dinheiro e enfatiza que sem dinheiro não se pode proteger essas coisas. Mei reflete que se não houvesse o monopólio do domínio simples, talvez alguns feiticeiros conseguissem sobreviver. Alguns feiticeiros Jujutsu não precisariam ter morrido. Mais importante ainda, ela acusa a velha de estar tentando ferir o seu irmão. Diante dessa situação, Mei passa a navalha ali na personagem, mostrando que ela havia ido de Gojo. Transferindo agora o controle do clã do novo estilo das sombras para Kusakabe. Excelente plot final aqui da Mei, mostrando que para ela o dinheiro não era tudo isso. Seu dinheiro é para proteger as pessoas que ela gosta. É interessante que sem dinheiro não dá para proteger as pessoas que gostamos. E é uma fala ali da Mei, e por mais que ela goste pra caramba do dinheiro, ela ainda consegue colocar as pessoas acima do dinheiro. Foi um plot bem interessante ali pra personagem. Mas sinceramente eu vi muita gente reclamando desse plot da Mei com o Kusakabe. Eu até entendo a pessoa vir reclamar aqui nos comentários sobre o Yuta e também sobre o Higuruma serem curados em off, né, em off-screen, mas o desenvolvimento da Mei e do Kusakabe não dá pra reclamar. Eu também entendo que faltando 3 capítulos pro final de Jujutsu, trazer um desenvolvimento do Kusakabe da Mei agora é sacanagem, Gege Akutami. Mas eu acredito que antes tarde do que nunca esse desenvolvimento teria que acontecer, essa explicação sobre o domínio simples deveria rolar. E se não fosse essa ação da Mei, tava todo mundo morto na luta contra o Sukuna. A luta contra o Sukuna nem teria como acontecer se não fosse essa ação da Mei, porque se não fosse isso, o domínio simples não ia poder ser usado pelo Ino, pelo Itadori e pelos demais personagens. Quem está reclamando dessa parte do capítulo, pela explicação do capítulo, não pelo time, nem pelo Yuta e também pelo Higuruma, eu tô dando uma brecha bem grande aqui sobre reclamações, hein? Cara, se você tá reclamando do desenvolvimento da Mei e do Kusakabe, dizendo, eu nem ligo pra esses dois personagens, esses personagens são só randômicos, cara, vai ler os capítulos anteriores, acompanhe os capítulos anteriores, porque é muito importante todo esse desenvolvimento dos personagens. Se desenvolve personagens secundários, reclamam. Se não desenvolve, reclamam. Vamos juntos, faltando apenas 2 capítulos para o final de Jujutsu Kaisen. Veremos como Gege Akutami vai desenrolar este carretel.